Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro Módulo 2, módulo de projeto, onde a gente está aprendendo a trabalhar com o PVSys. E hoje a gente vai fazer nossa aula de conclusão dessa ferramenta, desse software. Falar dos dois últimos itens que devem ser configurados, e aí a gente conseguiu ver, conseguiu navegar e passar por todas as características, os recursos do programa. Legal? Então vamos lá, direto ao ponto, abrindo aqui o nosso software. Project Design, Grid Connected. Legal, então ele já abriu aqui o último variante, né, a última variação, que foi da aula 2.37. E a gente viu toda a configuração de sombreamento e considerou-a com as perdas elétricas que ela provocava também na orientação módulo retrato. Eu posso escolher 2.37 para o modo paisagem, porque ela ficou um pouquinho melhor. Então, se não tiver nenhum tipo de diferença de preço na estrutura, isso você tem que verificar, eu vou escolher o layout paisagem. Outra coisa que a gente pode analisar aqui também, além da questão de preço, é a questão de facilidade de instalação, tá? O preço da estrutura e a facilidade da instalação. Então, se não tiver nenhuma diferença, se for o mesmo preço, você pode optar por aqui te dar um performance rate um pouco maior, que vai te dar uma produção anual um pouco maior. Legal. E aí, o próximo item aqui é a avaliação econômica, né? Ou seja, a gente pode usar o PVSys para fazer alguns cálculos financeiros. Então, o que você pode fazer aqui? Observa que ele está com a moeda toda configurada em euro. Então, você vem aqui em moeda, você pode configurar para Brasil e ele vai te dar uma cotação, tá? Do real. Se a gente colocar aqui como referência real, então ele está na cotação 1 para 1, onde o euro ele está considerando que ele vale 0,372 em relação ao real. A gente pode fazer uma conta rapidamente aqui, ó, e ver se esse valor faz sentido. Então, vou botar aqui 0,372, o inverso, né? Então, não, desculpa, peraí, peguei um negócio estranho aqui, 2,68, não é isso não. Moeda de referência Brasil 1 para 1, ok, vou dar um ok aqui. A cotação, aí ele está falando aqui, ó, por exemplo, ele está sugerindo um site lá europeu para pegar a cotação e ele está dizendo que tem uma cotação de 0,372. Isso aqui não faz sentido. A gente está com o euro nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu estou com o euro em torno de 3,85, 3,90, vou botar 3,90, aí eu faço o inverso, eu tenho 0,2564, é esse valor que eu vou colocar aqui, ó. Então 0,2564, vamos ver se ele aceita 4 casas, ok, 0,256, 3 casas, ok. Então agora eu configurei a cotação do euro, que é a moeda de referência que ele usa para os cálculos. Então agora a gente pode dizer aqui, ó, ele tem alguns valores pré-configurados, mas a gente vai colocar nossa cotação. Então, por exemplo, 12 unidades de módulo de 250 watts. Quanto que isso custaria? Você vai ter que fazer a sua cotação aí no momento, porque esses preços variam, né? Felizmente eles têm inclusive caído, né? Então,
A gente pode colocar esses valores global. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 250 watt pico. Nesse momento eu conseguiria aproximadamente uns R$700, tá? R$700 vezes 12, eu tenho 8.400 de módulo. Então, vem aqui e boto 8.400, ok? Suporte, né? Aí você vai ter que fazer a cotação de estrutura, né? Colocaria aqui uns, vamos botar aqui 2.600 para ir arredondando. Um inversor de 3 kW na faixa de uns 5.000. Estou colocando valores bem aproximados, tá? Valores bem de cabeça. Cabeamento, string box, vamos botar aqui só de cabeamento, em torno de uns R$1.000. Estou chutando bem para cima. Isso ficaria bem menos. Então aqui nas perdas detalhadas eu posso dizer que eu consigo comprar uma string box. Opa, coloquei no... Consigo comprar uma string box por uns R$1.500, né? Até menos, tá? O custo de instalação. Poderíamos colocar aqui uns R$3.000. Vamos aproveitar o que ele já botou aqui, o transporte. A gente pode conseguir esse transporte aí por uns R$1.000. E o custo de projeto, né, que ele chama de engenharia, vou botar aqui também uns R$3.000. Estou botando bem para mais, tá? E aí o nosso sistema ficaria custando R$25.500, tá? Se você já fez cotação, se você está no mercado, você vai notar que mesmo quando eu estou gravando essa aula, esse valor é um pouquinho acima, mas isso aqui está sendo só para ilustrar, tá? E aí aqui ele fala assim, bom, se você for pegar esse valor financiado e colocar, aí você pode colocar uma taxa, por exemplo, se esse valor for financiado. Então, se eu estiver pegando esse dinheiro financiado e o juros total do financiamento der, por exemplo, 20%, o custo do meu sistema será os 2.500 mais o que eu pagaria de juros, 5.100, certo? Então a gente teria 30.600, ele já faz essa conta aqui, tá? E está considerando aqui isso aqui é um investimento líquido, está considerando aqui uma taxa aqui de R$3.594 por ano. Por quê? Porque ele está pegando aqui, ó, isso aqui é a taxa de financiamento, né? Ficou até um pouco alta, então vamos botar aqui uns 10%. E ele ainda está considerando uma taxa de empréstimo, tá, ao longo de 20 anos de 10% ao ano. No Brasil, 10% ao ano é muito pouco, 15% ao ano é mais real. E então essa taxa de financiamento inicial aqui poderia talvez ser até um pouco menos, 5% só de empréstimo inicial. Seria a taxa de abertura de crédito, né? E aqui é uma 15% ao ano, que está razoável, em torno disso, talvez até um pouco mais. E aí a gente então tem todo o cálculo financeiro aqui. Então, se você considerar um empréstimo durante 20 anos, olha só, significa que a energia produzida é 4.311 por ano, o custo que está se pagando por esse empréstimo, por esse financiamento, 4.278, significa que a sua energia está custando R$0,99 por quilowatt-hora. Para a minha região hoje, isso é um valor elevado. Ou seja, esse sistema, ao longo de 20 anos, ele não fica interessante. Então, por exemplo, 25 anos, cai para 0,96. Se esse sistema durasse 30 anos, se ele durar 30 anos, 0,95. Se ele durar 50 anos, 0,93. Então, observa que para essa taxa de juros e para esse valor do sistema, ele não
consegue gerar energia num valor menor do que o que eu pago na concessionária. Então isso aqui é interessante, né, para a gente fazer um estudo financeiro, inclusive de viabilidade. Agora imagina, por exemplo, se a gente, vamos diminuir aqui o valor para 1.600, consigo um inversor mais barato, consigo módulos aqui mais baratos e consigo diminuir aqui no projeto, consigo diminuir na instalação, na string box e consigo frete grátis, por exemplo. Meu sistema caiu bastante. Olha só, a gente está só simulando e só fazendo testes, tá? Não significa que você vai conseguir um sistema desse por 12.600, pelo menos hoje ele está um pouco mais caro do que isso. Aí olha só, então nesse caso, se a gente considerar o sistema financiado por 20 anos, ele tem um valor bem interessante, 0,47. Eu estou aqui no Espírito Santo no momento com um custo da energia em torno de 0,75, 0,80, mais ou menos. Então, se a gente financiar ele por 10 anos, eu ainda tenho um valor interessante. Se eu financiar ele por 5 anos, eu tenho quase o que se paga, para a concessionária. 6 anos, 0,77 aqui, ó. Está em torno disso aqui que eu pago. Então, eu diria que o retorno desse sistema é 6 anos. Em 6 anos, eu pagando anualmente no financiamento o que eu pagaria de energia, então eu deixo de pagar para a concessionária, pago para o financiamento do sistema, e em 6 anos o sistema está pago e daí para frente ele vai gerar de graça. Então, isso é um resultado bem interessante, né? Se você aumentar aqui para 7 anos, você vai ver, 0,70. Outra coisa que você vai ter que adequar é a taxa de juros real que vai se conseguir esse financiamento, certo? Então, isso aqui é a área de simulação e avaliação econômica. Aqui a gente tem aqui, ó, o balanço de carbono, que é o que vai ser deixado de emitir. Um balanço de carbono, olha só. Observa que ele começa negativo, né? Ele tem a vida de 30 anos, ele começa negativo considerando o que se gastou para produzir o sistema, né? O gasto de energia, o gasto de carbono para se produzir o sistema. Então, depois de 16 anos, mais ou menos, ele começa a ser positivo, ele começa a deixar de consumir mais do que ele gastou para ser produzido. Então ele vai economizar aí em torno de 3.886 toneladas de carbono ao longo dessa vida útil. Tá? Ok. E tem esse outro campo aqui, onde ele mostra o balanço econômico, o balanço financeiro. Então ele é negativo, né, por alguns anos. Então, considerando a partir de 2018, então a gente botou aqui um estudo de 30 anos, vamos botar aqui 20 anos, para ficar uma coisa mais realista. Então, aqui ele está considerando feed-in tarifa, aqui ele está considerando feed-in, não é o nosso caso, tá? Que é quanto que a concessionária pagaria pela nossa energia. Então a gente não tem essa modalidade tarifária aqui no Brasil vigente ainda. Então aqui aí você pode considerar uma depreciação para o seu sistema, uma redução, né, que é natural, os módulos eles vão reduzindo aí em torno de 1% ao ano, duração da garantia. Então, você tem todas essas possibilidades aqui de análise, de avaliação. Então, net metering não é utilizado aqui. Você também, variação horária, a gente, para um cliente residencial, ainda não tem no Brasil. Então, você paga o mesmo valor do quilowatt-hora, tanto de madrugada, quanto no horário de pico, quanto de noite, ainda não tem o horário de pico.
né, tarifas definidas por horário de pico, onde eu definiria aqui variações sazonais em função de meses, não tem nada disso. Então você pode deixar tudo desmarcado aqui. Legal? Então essa é a parte de avaliação econômica. Ferramentas, né, miscelânea, né, uma variedade de ferramentas. Aqui a gente não vai utilizar nenhuma delas, porque é o seguinte: se você tiver precisando controlar o fator de potência da injeção na rede, ou seja, quando um cenário onde tem muita gente gerando energia fotovoltaica, onde a rede está altamente poluída, a concessionária pode exigir que você gere e injete na rede com um determinado fator de potência. Tá? Ele pode ser capacitivo ou indutivo, que em inglês seria leading ou lagging, e você define o valor do fator de potência. Né? Pode definir geral, pode definir por cada mês. Isso seria uma exigência da concessionária no caso de uma restrição da rede elétrica. Isso não vale para o Brasil, mas é uma possibilidade que o programa oferece. Pode ser que a sua rede tenha uma limitação de potência, então o que pode acontecer? Imagine que você tem um sistema que é alimentado pela concessionária com uma demanda, né, projetada e instalada de 50 kW. 50 kW foi o seu projeto e a concessionária então colocou um ramal de alimentação para você de 50 kW. De repente você fala, não, eu tenho muito espaço, eu quero colocar aqui um sistema fotovoltaico de 100 kW. O dimensionamento do sistema, o cabeamento, transformador, tudo isso ele é projetado, disjuntores de entrada para você, que a concessionária coloca para você, é projetada para te fornecer 50. Como é que você vai conseguir devolver 100? Não vai conseguir passar por aquele circuito, né? Não vai caber naquele circuito. Então, nesse caso, você teria que usar uma limitação da potência da rede. Você teria que limitar o seu sistema a 50. E não faz sentido, né? Você comprar um sistema de 100 kW e limitar ele para funcionar só em 50. É como se você estivesse colocando um gargalo ali. Mas a concessionária tem o direito de fazer isso daí. No nosso caso, como é que ela faz isso daí? Ela já exige no projeto que o seu sistema não pode ser maior do que a potência da instalação elétrica. Então, se a sua instalação elétrica, sua casa, a casa do seu cliente que você vai montar, ela tem uma potência lá registrada na concessionária de 50 kW, você só pode montar um sistema de no máximo 50 kW pico. Ok? Então, isso aqui também não vai ser utilizado, não cabe. E aqui é uma análise estatística, tá? Onde ele faz abordagens probabilísticas, P50, P90, esse aqui com relação à qualidade e à confiabilidade dos dados, tá? Do fabricante, dos dados do inversor, dos dados de sujeira, de mismatching e principalmente dos dados climáticos e solarimétricos. Também a gente não vai entrar nessa questão aqui, isso é desnecessário. E com isso a gente finalizou então esse estudo, esse curso do PVSYST. Tá? A gente viu todas as possibilidades, todas as ferramentas, todas as características e como você pode utilizá-lo para te auxiliar no seu projeto. Legal? Espero que você tenha gostado dessa parte do software, ele é muito útil e a gente então continua para finalizar nosso módulo 2 nas próximas aulas e te vejo lá. Espero que você esteja gostando e continue acompanhando. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!